Oi, tudo bem? Aqui é a Aline Antunes com mais uma dica da Escola Arte do Calçado. E hoje eu vou falar sobre 3 formas diferentes de forrar a sua palmilha. Antes de eu começar a te falar quais são as 3 formas para você poder forrar a sua palmilha, eu preciso muito te dizer que existem 2 jeitos de você trabalhar com calçado. A primeira é você fazer o que todo mundo faz. A segunda é você ser diferente. Se você optar pela primeira, que é fazer o que todo mundo faz, é simples. O resultado seu vai ser igual ao dos outros, porque se todo mundo está fazendo e você vai fazer a mesma coisa que eles, o seu resultado vai ser simplesmente o mesmo. Então a pessoa chega lá para comprar um calçado do seu colega, olha o dele e fala, legal, bacana. Só que você também faz igual ao dele. E aí você vai olhar e fala assim, a pessoa, o cliente vai olhar e falar, bacana também. A mesma coisa, praticamente. Agora, se você optar por fazer diferente, você tem aí 2 opções, 2 jeitos de chamar a atenção. A primeira é chamar a atenção pelo um acabamento não tão bom assim. E a segunda é você chamar a atenção por um acabamento bom. Se você optar pela primeira opção, você vai ser diferente, você vai chamar a atenção, porém não vai estar tão bem feito assim. E o que acontece? Você chamou a atenção da pessoa porque você está fazendo algo diferente, porém não está tão bom. E isso vai simplesmente ter a consequência da pessoa se afastar. Ela viu, olhou para aquilo, chamou atenção, mas não tá com aquele acabamento bom, não tá tão legal assim, ela não vai gostar. Então ela vai se afastar. O segundo jeito, que é ser o bem feito, você além de chamar a atenção dela, de fazer algo diferente, ela vai vir até você, vai ver aquilo ali e depois vai olhar a questão de acabamento, de ver o calçado, ele como um todo. E isso vai fazer ela ficar, vai fazer ela querer aquilo ali. Então, logicamente, por que isso acontece? Ninguém quer, um calçado feio no pé. Todo mundo sempre quer andar bem vestido, bem arrumado e ter, algo que faz sentido ali, um calçado que ela sinta que vale muito a pena. Então, por conta disso, agora eu vou te mostrar como você pode ser diferente e fazer bonito. Aqui eu tenho 3 palmilhas e essas 3 palmilhas eu vou colocar técnicas diferentes, tá? Então, a primeira que eu vou te ensinar é uma forração simples de uma palmilha. A segunda vai ser a palmilha com debrum. E a terceira, a palmilha com biqueira, tá? Então você vai conseguir ver a diferença que fica tanto visualmente como a técnica que você aplica aí, caso você queira inovar na forração da sua palmilha. Então aqui eu tenho já o meu material cortado, tá? Lembrando que é super fácil para você cortar, então você coloca a sua palmilha em cima do seu material, aqui em cima, e contorna a palmilha, depois dá 2 centímetros de acréscimo aqui em volta e contorna, recorta, ela novamente aí com a tesoura, tá? Nesse caso, eu estou utilizando um tecido para essa forração básica da minha palmilha, mas você pode utilizar sintético, você pode utilizar couro, não tem problema. Porém, se você quiser utilizar tecido, você tem que dar umas leves pinceladas de cola. Por quê? Tecido vaza. Se você passar muita cola aqui, a cola vai vazar para o outro lado e você vai acabar manchando, estragando aí o seu material, tá bom? Então, eu já dei leves pinceladas aqui também nessa palmilha e vou colocar a palmilha aqui em cima, porque a cola já secou. Coloco aqui. Dou uns leves apertõezinhos aqui para não ficar bolha e depois viro ela do outro lado. E aí, agora eu vou passar cola novamente. Onde eu vou passar cola? Aqui em volta da minha palmilha. 1 centímetro de cola já é o suficiente. E depois aqui também no excesso de material, no caso aqui de tecido que eu tenho. E vou esperar essa cola secar. Então agora eu vou fazer esse processo de passar a cola para depois ela secar e a gente conseguir unir essas partes. Agora que a minha cola já secou, eu vou começar a dobrar essas partes. Uma coisa importante, antes de você começar a dobrar, você pode fazer um leve picote aqui, ó. Eu simplesmente vim aqui com a tesoura e dei um leve cortinho. Caso você tenha dificuldade na hora de dobrar essa parte aqui, porque tem uma curva, tá? Então, ó, fica muito mais fácil você conseguir dobrar, porque ela vai abrir aqui, você consegue descer as partes, tá bom? Então, eu começo dobrando aqui
e também puxando todo esse material aqui para o meio. Você pode vir daqui, na verdade, para ficar mais fácil para você, e depois começar a puxar tudo para o meio. Esse tipo de montagem é uma montagem super básica, super fácil e rápida também. Feito a frente, você já vem aqui para trás e já começa a fazer a mesma coisa. Você vai puxando o excesso de material para o meio. Quando chegar aqui no final, você levanta a peça e aí continua puxando. Prontinho, ó. Desse jeito você tem aqui um bom acabamento na lateral, para não ficar com aquelas pontinhas, e a sua palmilha prontinha. Essa é a técnica mais básica para você fazer a forração de uma palmilha. Agora que eu tenho a segunda técnica, o segundo jeito de você poder forrar a sua palmilha, que é você fazer a sua palmilha com um debrum. O que é o debrum? Você vai colocar aqui em volta uma tira, é muito legal colocar de outra cor, e no meio você colocar outro material também, né? Por exemplo, que nem esse aqui, que tá bem menor do que o tamanho da minha palmilha, tá? Então aqui eu vou misturar dois materiais, que é tecido e couro. Mas se você quiser, pode fazer tudo de couro, tudo de tecido, você que decide aí, ou tudo de sintético. Então aqui eu já tirei uma tira que eu consigo dar a volta na lateral da minha palmilha. Isso é muito, muito importante, tá? E aqui eu tenho também uma palmilha, não uma palmilha, né? Um pedaço de couro, aonde eu tenho o tamanho menor que a minha palmilha, tá? Então sempre vai ficar sobrando. Nesse caso aqui, eu deixei 1 centímetro, mas se você quiser, pode deixar menos, não tem problema. E agora eu vou começar a passar cola nessas partes. Então eu vou passar cola em toda a tira com muito cuidado, porque no meu caso é tecido. Vou passar cola aqui em volta dessa peça e também vou passar cola aqui em volta, 1 centímetro de cola na parte de cima, na parte da lateral da minha palmilha e também da outra parte, que é a parte de baixo da minha palmilha, também 1 centímetro de cola. Então eu vou passar a cola nessas partes todas e depois esperar ela secar para começar a juntar todas as peças. Agora que as partes já estão com cola, o que você vai fazer é começar aqui, né, a dar o acabamento aqui na lateral, colocando. Primeira parte, existe uma curvinha sempre, né, na parte interna do nosso pé e também, por consequência, no calçado, na palmilha, no solado também, que é essa curvinha aqui. Então, você vai começar justamente por esse lado. Você vai colocar aqui e você vai colocar metade, né, da tira que você tem para cima e para baixo e vai apertando ela aqui, ó, e vai começar a girar. Então, aqui eu tenho a minha tira, que já tá com cola que já secou, e começo a fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui a tira e vou colocando ela no meio, tá? E vai fazendo esse movimento aqui, apertando ela, e ela vai ficar desse jeito, ó. Na parte de baixo eu tenho material e na parte de cima eu também tenho material, e depois você vai descer essas partes. Estica, procura sempre puxar a tira. Vai puxando, puxando, até chegar novamente aqui aonde você começou. E aí sim você vai cortar e dar acabamento. A melhor forma de dar acabamento aqui é você deixar passar um pouquinho e cortar, tá? Deixa passar um pouquinho, não corta uma na frente da outra não, juntando certinho, porque senão depois isso pode acabar ficando, isso fica ruim, tá? Então aqui eu corto e aí eu vou começar a descer esse material aqui, ó, puxando ele, simplesmente só empurrando, fazendo esse movimento aqui, ó. Então, eu faço assim com os meus dedinhos e vou empurrando ele pro lado de cá. Aqui depois, você passa uma colinha para conseguir, né, fechar essa parte. Melhor.
Ajeito aqui. E começo a puxar as voltinhas, né? As curvas, na verdade. Como se você estivesse puxando a curvinha mesmo de todos eles, tá? E aí eu vou empurrando, empurrando e empurrando. Aqui a mesma coisa, ó. Começo a puxar, sempre colocando para o mesmo ponto. Imagina aqui um pontinho e você vai empurrando. É como se você estivesse fazendo a mesma coisa. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola forte para dar aquele acabamento aqui na lateral. Eu vou esperar essa cola secar um pouquinho para depois descer essa partezinha aqui. Enquanto essa cola está secando, você pode adiantar o seu trabalho, como também passando cola aqui no meio. Por que já passando cola aqui no meio? E principalmente um pouquinho aqui, né, da parte do seu tecido. Porque na hora que eu passar a cola aqui, essa outra parte, essa outra peça, já tá com cola, tá vendo? E é aqui que eu vou, né, depois virar essa peça e encaixar aqui em cima para ela ficar bem bonitinha. Então eu venho aqui, enquanto a parte da minha tira aqui do canto tá secando, eu já vou passando a cola tanto no meio, depois pode passar aqui no meio também, quanto na lateral, para que ela fique com um bom acabamento na hora que eu juntar essas duas partes e consiga fixar bem. Agora que eu já tenho a minha peça seca, tanto aqui na palmilha quanto o couro, eu vou colocar o couro em cima aqui dessa palmilha. E é importante encaixá-la bem no meio para que apareça o material, no caso aqui o tecido que eu coloquei. Se você também quiser colocar, né, aqui também um EVAzinho, colocar alguma coisa, um enchimento, uma espuma, para ter aquela elevação, também pode. Então aqui eu finalizo a minha palmilha com debrum, tá? A palmilha com debrum, ela sempre vai ter essa forração em volta e depois uma peça em cima. O terceiro tipo de forração é a forração da palmilha com biqueira, onde você vai colocar aqui um material diferente da parte de trás da sua palmilha, né? Então aqui você vai colocar um material e aqui outro, que nem essa parte aqui. Então aqui eu tenho o tecido e aqui eu tenho o couro, mas você pode utilizar qualquer material que você deseje. Então, como que eu faço? Primeira coisa, eu vou cortar essa peça. Eu já corto essa peça aqui, né? Num tamanho que a minha palmilha vai encaixar perfeitamente, principalmente na lateral, tá bom? Então aqui, como eu já cortei, eu já tenho essas peças aqui. O segundo passo que eu vou fazer é o quê? É juntar a parte do tecido com o meu couro, um de frente para o outro. Vou colocar um de frente para o outro, desse jeito, então fica assim, tortinho mesmo. E aí eu vou costurar. Então agora eu vou na máquina de costura e eu vou costurar aqui com a distância de meio centímetro, tá? Costuro para depois a gente abrir a costura. A minha peça já tá costurada e também, né, já passei aqui 1 centímetro de cola e 1 centímetro de cola aqui também. Então agora eu vou abrir essa costura. Eu venho aqui e começo a empurrar para um lado e também puxar para o outro lado aqui essa costurinha. E eu vou batendo para conseguir abrir a costura. Então, quando eu abro a costura, minha peça vai ficar desse jeito, né? Por que que eu faço com esse formato? Porque na hora que a pessoa colocar o pé aqui, ela tem que sentir que isso daqui está liso, tá? Não pode ter um volume alto aqui. Se o seu couro for um couro muito grosso, você vai ter que refilar pelo menos essa parte aqui que vai encaixar no outro material da frente, tá? Então, agora que eu tenho essa peça aqui prontinha, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui. Posso colocá-la aqui e contornar ela com uma canetinha
só para você ter noção até onde você vai precisar passar a sua cola, tá? Então, contorno ela com a canetinha, vou dar umas pinceladas de cola aqui e também umas pinceladas de cola aqui na minha palmilha para poder colocar ela aqui em cima. Agora que a peça já secou, eu vou colocar ela aqui em cima dessa outra peça, vou virar e vou apertando para tirar as bolinhas dela aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira palmilha, tá? Vou passar 1 centímetro de cola aqui e também cola aqui nessas partes da minha peça para depois poder virar tudo. Então, agora eu vou passar essa cola e depois esperar ela secar para poder virar tudo. Com a cola seca, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Então, eu vou vir aqui e começar a puxar as laterais, dou o picotezinho aqui, dou um cortinho. Puxo as laterais e começo, né, a puxar aqui a parte do meu bico. Venho aqui, puxo a parte principal, que é da frente, e vou puxando tudo para o meio. Vou virando, puxando, virando, puxando. E a mesma coisa aqui na parte de trás. Aqui você pode já começar a puxar por aqui. Se você tá fazendo de couro, vai ficar igual essa minha peça aqui, com esse volume que depois precisa ser tirado, tá? Se for tecido, não fica com volume. Sintético depende muito aí da espessura do seu sintético, tá? Mas então aqui eu já tenho um outro modelo, né, de forração de palmilha. E essa palmilha aqui é a palmilha com biqueira. E olha a diferença que eu tenho de modelos só de forração de palmilha. Esses daqui são modelos básicos ainda e você pode inventar vários outros tipos de forração de palmilha. Agora você aprendeu 3 formas diferentes de você poder forrar a sua palmilha. E lógico, você pode colocar aí misturando, né, materiais para chamar mais atenção. Você pode valorizar muito mais, de repente, a sua palmilha do que o próprio calçado, colocando uma estampa ou uma cor que chame muito a atenção, né? E quem disse que a palmilha não pode ser super valorizada também? Então, se você gostou dessas dicas, coloca aqui embaixo, né? Dê o seu likezinho, me fala se você já conhecia essas técnicas, porque também é muito importante eu saber isso de você, tá bom? Não esqueça de apertar o sininho para ver os próximos vídeos. Tchau!